Olá! Em 2019, as empresas brasileiras empregaram mais trabalhadores do que em 2018, mas os salários pagos foram menores. Essa é uma das informações da pesquisa anual feita pelo IBGE para atualizar o Cadastro Central de Empresas no Brasil. Os dados sempre mostram a situação de 2 anos antes da divulgação e indicam onde estão as empresas, o que produzem e quantas pessoas empregam. Nesta agenda, vamos ver um panorama das empresas no Brasil com o responsável pela pesquisa, Tiago Gonçalves Ferreira, do IBGE. Tiago, bem-vindo ao Agenda Econômica. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar o resultado desse trabalho. Então, Tiago, eu começo perguntando por que só agora, em 2021, segundo semestre, a gente está vendo aí esse panorama das indústrias, das empresas, na verdade, não só indústrias, das empresas brasileiras. Como é a dinâmica dessa pesquisa? Explica um pouquinho para a gente, por gentileza. Essa pesquisa, ela considera registros administrativos que a gente recebe com uma defasagem exatamente desse período, de cerca de 2 anos. Então, a gente tem como fontes principais a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, e as próprias pesquisas estruturais do IBGE. Então, desde o início de recepção desses registros administrativos, até a análise dos dados e a própria divulgação, existe esse intervalo aí de 2 anos. Eu vou mostrar, então, aproveitar pegando os dados de vocês, a gente tentou transformar num quadro aqui para o nosso telespectador. Eu vou colocar esse quadro aqui na tela para a gente poder conversar um pouquinho e mostrar um pouquinho esse panorama. A visibilidade, às vezes, não fica muito boa porque são muitos dados, mas eu vou fazer aqui uma leitura rápida. São mais de 5.239.000 empresas em 2019, empregando mais de 53 milhões de trabalhadores, na verdade, entre trabalhadores e sócios e proprietários, né, com mais de 46 milhões, aí sim, de trabalhadores, de empregados, propriamente ditos, dividindo aí, então, aqueles 53 milhões, tem mais de 7 milhões que são sócios e proprietários, mais de 1 bilhão e 800 milhões em salários, essa é a massa salarial, com salário médio mensal de R$ 2.975 e que dá cerca, né, na época, salário da época de 2019, de 3 salários mínimos. Quando a gente pega a variação entre 2018, que vocês fazem esse estudo comparado, e 2019, a gente percebe um aumento substancial do número de empresas, mas uma redução tanto na massa salarial quanto na remuneração média mensal. Eu queria que você explicasse um pouquinho esses dados para a gente, Tiago. Sim, o estudo ele mostra que após 3 anos consecutivos, de queda, o número de organizações formais ele voltou a crescer em 2019. Então, alcançou esse quantitativo que você comentou de 5,2 milhões de organizações ativas, tá, e que ocuparam 46 milhões de assalariados. Lembrando que essas estatísticas, elas consideram o mercado formal e que contemplam órgãos da administração pública, entidades empresariais e sem fins lucrativos, tá? Sendo que ela não considera os microempreendedores individuais. Então, em comparação ao ano anterior, 2018, que a gente está falando, houve esse crescimento de 6,1% de empresas e outras organizações, tá? Quando a gente considera um recorte das empresas com pelo menos um empregado, esse aumento foi de 3,4%, tá? E esse aumento de 6,1% foi equivalente à criação de 301 mil unidades. O pessoal assalariado, ele cresceu 1,7%, né, e isso resultou num saldo positivo de quase 760 mil assalariados em 2019. Tá? Por outro lado, a gente observou que o total de salários pagos ele caiu. Então, já descontando a inflação, ele caiu 0,7% e o salário médio mensal caiu ainda mais, caiu 3,5%. Esse comportamento de queda real, que a gente está falando em termos reais do salário, nesse ano, ainda pré-pandemia, ocorreu de uma forma geral em quase todos os setores da economia. Então, dos 20 setores, apenas 3 tiveram um aumento real do salário.
Tá? Tiago, antes da gente abrir um pouquinho esses dados, eu queria que você explicasse. Você falou no começo que o microempreendedor individual não está presente nessa pesquisa. Eu queria saber por quê e eu queria saber quando é que o IBGE começou a montar esse cadastro, desde quando a gente tem dados para comparar. A gente tem a série histórica, ela se inicia em 1997, e até 2006, 2007, houve uma atualização da classificação de atividades econômicas. Então, até então, era uma versão 1.0, e aí, a partir de 2007, houve uma atualização para a versão 2.0, isso fez com que a gente quebrasse a série histórica, e aí os dados que a gente divulga, eles se iniciam nessa nova série a partir de 2007. Tá? Com relação aos microempreendedores individuais, eles nunca entraram na pesquisa, mas aí por uma razão simples, que como boa parte dos nossos registros, ele tem como fonte a Relação Anual de Informações Sociais, e essas empresas, esses microempreendedores, segundo a RAIS, boa parte deles são desobrigados a declarar a RAIS. Então, a gente, por uma opção metodológica, preferiu não incluir esse grupo, tá? Até para não causar um ruído nas estatísticas. Mas existe um trabalho, agora com a entrada do E-Social, que a gente pretende incorporar esses novas empresas na estatística em breve. Tá, então, essa é o passo seguinte. Está entrando aí, o E-Social vem paulatinamente substituindo exatamente esse dado que você falou, que é a RAIS, vem para substituir também o CAGED. Como é que fica essa mudança, o impacto dessa mudança nesse levantamento, nessas estatísticas? A gente corre o risco de ter aí um apagão, ou ter que fazer uma mudança, ou passar uma temporada sem ter os dados específicos, ou o IBGE vai conseguir fazer vai conseguir equilibrar aí essa mudança de formato de dados, né? Sim, complementando o que eu até falei no início, que uma das nossas principais fontes é a RAIS. Esse ano, em 2019, a gente passou a receber uma nova fonte de informação, que é o E-Social. E ele, a partir desse ano, de 2019, ele começou a substituir gradativamente o E-Social. Então, isso é uma nova fonte de registro e que vem para substituir não só a RAIS, mas, como você falou, o próprio CAGED, tá? No intuito de simplificação do governo federal, tá? E de declaração por parte das empresas. E aí, para esse ano de 2019, a gente fez um trabalho para que a entrada dessa nova fonte de informação provocasse o mínimo de ruído nas estatísticas, né? Então, houve parte desse aumento, do número de empresas de 6,1%, a gente acredita que foi até um pouco da introdução dessa nova fonte, tá? Mas, no geral, os dados, eles seguiram, a gente acredita que seguiram esse comportamento, tá? Mesmo com a introdução dessa nova fonte, porque a gente, durante o processo da elaboração do estudo, a gente procura equiparar os novos dados com a série histórica. Tiago, e a gente viu aí, também está no trabalho de vocês, eu peguei os números e a gente transformou aqui no infográfico para mostrar para o nosso espectador as empresas, né? Onde é que estão em que tipo de ramo, de atividade estão essas empresas? E eu selecionei aqui pela linha das empresas, da área de atuação, né? A gente tem a área onde tem a maior quantidade de empresas, é a área de comércio, e especificamente também oficinas mecânicas. Depois eu queria que você me dissesse por que tem essa separação aí, com 34,2% das empresas. As atividades administrativas, depois indústria e transformação, atividades profissionais, eu queria que você contasse para a gente também, detalhasse um pouquinho, e alojamento e alimentação. Eu peguei aqui as 5 maiores, tem várias outras categorias empresariais, e o interessante é que a quantidade de pessoas ocupadas no mercado de trabalho não bate exatamente com a quantidade de empresas, ou seja, você tem empresas em uma maior quantidade ocupando menos gente e, ao contrário, empresas que estão em menor quantidade ocupando mais gente.
Fala um pouquinho dessa questão, vamos começar aí por comércio e oficinas mecânicas. Por que é quase que uma categoria à parte, oficina mecânica? A atividade de comércio, que na verdade o nome completo dela é comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, de fato, é a que tem a maior participação na economia. Isso quando a gente olha todas as variáveis, quase todas as variáveis analisadas. Então, ela tem isso em número de empresas, pessoal ocupado total e pessoal ocupado assalariado. Elas são em termos de massa salarial. Então, praticamente, 1 a cada 3 empresas e outras organizações são desse setor do comércio. Tá? Essas organizações, elas ocuparam, em 2019, cerca de 1/5 de todo o pessoal ocupado total. Isso tanto sócios proprietários quanto assalariados. Quando a gente avalia de forma mais detalhada esse setor, né, só se destaca, só o setor de comércio varejista, tá? Ele detém cerca de 70% dessa atividade, em termos de número de empresa e pessoal ocupado assalariado. Tá? Em seguida, a gente tem a administração pública, que não aparece aí porque é um número pequeno de empresas, mas emprega muita gente. Então, a administração pública, defesa e seguridade social, ela vem logo em seguida como o segundo setor que mais emprega assalariados. Isso está cerca de 17%. E em termos de total pago de salários, é o setor que mais paga salários, cerca de 1/4 do total. E logo em seguida vem a indústria de transformação, então, com 16,3%, e é o terceiro setor com o maior número de empresas e de pessoal ocupado assalariado. Entendi. Aqui a gente tem a indústria de transformação, é o terceiro maior em termos de quantidade de indústrias, a atividade administrativa é o segundo maior, mas quando a gente pega pelo critério de mercado de trabalho, então o setor público, embora tenha poucas, ele está lá embaixo na linha de quantidade de empresas, de CNPJ, digamos assim, ele tem uma participação bastante expressiva no mercado de trabalho. E aí vocês pegam o setor público geral, federal, estadual e municipal. Exatamente, todos eles. Diego, esse setor de atividades profissionais, isso aqui são os profissionais, o que a gente conhece como profissionais liberais, é isso? Existe uma parcela desse público que se declara nessa atividade econômica. Quando a gente fala atividades profissionais, inclui também atividades científicas e técnicas, e aí a gente está falando, por exemplo, de profissionais que atuam em atividades jurídicas, de contabilidade, ou então serviço de arquitetura, né? Também pesquisa e desenvolvimento científico, tem publicidade e pesquisas de mercado, até mesmo profissionais que atuam em atividades veterinárias, né? Então, assim, é um espectro muito amplo de profissionais e parte deles, sim, se enquadra nessa atividade. Tá, eu queria te fazer uma pergunta. Como não estão aqui os microempreendedores individuais, a partir do momento em que a gente colocar essas atividades, vai mudar muito? Você acha que muda muito esse quadro de empresas e também do mercado de trabalho formal no país? Provavelmente vai mudar, porque a gente está falando de um perfil de empreendedor, né, de profissional que não emprega, né, ele não tem uma estrutura produtiva como uma média, grande empresa, e ele geralmente atua em setores específicos. A gente está falando principalmente do setor de serviços, certo? E aí, à medida que a gente incluir esse grupo de profissionais nas estatísticas, muito provavelmente a distribuição, tanto de empresa quanto de pessoal ocupado, naturalmente ela vai sofrer alguma alteração. Eu queria falar, a partir então, para a gente falar sobre a questão de remuneração. E aí eu vou pedir para a nossa diretora colocar o terceiro gráfico que nós fizemos, que exatamente faz um comparativo aí de 2007 para cá, tanto na questão da quantidade de empresas, que a gente pode ver que é a primeira linha aí que aumenta de 4,4 milhões de empresas para 5,2 em 2019,
e a quantidade de pessoal ocupado também aumentou, também teve aqui espaço para mão de obra. Nesse ocupado aqui é o aumento total, né? Tem não só os assalariados, mas também os proprietários e sócios das empresas que entram nessa conta, mas a gente tem o salário médio caindo aí de 2007 para 2019. Né, passando em termos de salário mínimo, né, passando de uma média nacional de 3,4 salários mínimos para 3 salários mínimos. E a gente sabe que essa média, depois se a gente tiver tempo para abrir, a gente vai ver que essa média é diferente de cada região. Mas o que é que explica isso aqui? É o retrato específico aqui da crise que entrou a partir de 2015? De 2007 a 2019, a gente teve um cenário econômico que foi bastante variado, né? Então, a gente, em 2015, 2008, né, e 2008, com um impacto mais efetivamente em 2014, 15, 16, né, a gente teve um impacto muito grande nas empresas e no próprio mercado de trabalho. Mas quando a gente olha assim, uma fotografia de 2017 e compara com 2019, então o que a gente observa foi esse aumento do número de empresas e outras organizações, né, aí na casa de 18%, 19%, e um aumento ainda um pouco maior do pessoal ocupado total, especialmente daqueles assalariados. Tá? E a massa salarial, já corrigido pela inflação, a gente observa um aumento de quase 55%, sendo que o valor pago para cada empregado, ou seja, o salário médio mensal, ele cresceu muito menos, ele cresceu 19%. E quando a gente olha em termos de salários mínimos, na verdade houve uma redução, tá? de quase 12%. E parte dessa redução em termos de salários mínimos se atribui ao fato de o próprio salário mínimo ele ter sofrido reajuste, digamos, mais numa taxa maior do que a própria reajuste salarial dos empregados. E também um pouco acima da inflação nesse período. Então, esse ganho do salário mínimo fez com que, no fim das contas, em termos de salário mínimo, a remuneração caísse um pouquinho. Sim, quando medido em termos de salários mínimos, sim. Só para você ter uma ideia, de 2007 para 2019, o valor do reajuste do salário mínimo foi quase 170%. Foi quando a gente tinha aquela política de ganho real do valor do salário mínimo. Exatamente. Entendi. Então, eu peguei aqui 2007 e 2019 porque é o primeiro ano da nova forma de computação de elaboração desse cadastro e 2019 porque é o ano que vocês estão trabalhando, é o mais recente que existe. Mas a gente teve mudanças, então, na verdade, essa queda em termos de massa salarial, ela aconteceu mais de 2017 para 2019, é isso? Quando a gente olha em termos de salário médio mensal, e aí falando de salários mínimos, a gente tinha em 2007, na média, o trabalhador recebia 3,4 salários mínimos, e em 2019 passou para 3 salários mínimos, e de lá para cá a gente tem observado, de maneira geral, uma redução consistente nesse salário médio, né? Então, quando a gente olha ano a ano, a gente vê que ele tem caído. Até 2011, o valor do salário ele era 3,3 salários mínimos e de lá para cá ele tem caído consistentemente. Então, de 2012 passou para 3,1 e aí de lá para cá ele sobe um pouco, mas em 2019 chegou nesse patamar de 3 salários mínimos. Agora, a gente está falando aqui de dados 2019. A gente não tem ainda o ano zero, né, da nova era mundial, que é o ano pandemia. Qual é a expectativa de vocês? Quer dizer, no fim deste ano de 2021, vocês começam a receber os números de 2020 para computar e fazer a divulgação em 2022. Qual é a expectativa de vocês do ano zero da nova era? Então, a gente acredita que os dados eles vão sofrer, o impacto na economia foi muito grande, na estrutura produtiva, no mercado de trabalho.
Então, o que a gente espera são indicadores muito ruins, né, e, naturalmente, alguns setores sendo muito mais prejudicados que outros, né, especialmente o setor de serviço, o setor de comércio, né? Naturalmente, a gente ainda não tem para esse estudo esses dados, mas é o que a gente acredita que vai ser um impacto bastante significativo. Diego, tem uma outra distribuição que vocês fizeram, quer dizer, um dos outros, tem muitos dados, esse estudo é muito rico. Eu queria, inclusive, pedir a você, tem como o telespectador, a pessoa que está vendo a gente aqui nessa conversa, acessar essa pesquisa, caso se interesse e queira saber detalhes da sua região, do seu estado, por exemplo? Sim, claro. No próprio site do IBGE, ibge.gov.br, existe a seção de estatísticas e outras estatísticas onde o usuário, estatísticas econômicas, que o usuário pode consultar não só a publicação, como também outras tabelas de resultados. Bom, então eu vou aproveitar ainda mais um dado para a gente encerrar, que é a questão da distribuição das empresas por região. A gente não fez um quadro, mas está lá na pesquisa. O Sudeste, obviamente, tem 51% das empresas do país, com 49% dos assalariados e com um salário médio mensal de 3,2 salários mínimos, sempre lembrando que a gente está falando aqui de dados de 2019. Então, o Sudeste é o primeiro colocado e a região Norte está na última posição, com 3,7% das empresas, 5,7% dos assalariados e o salário mínimo de 2,8, a remuneração média mensal de 2,8 salários mínimos. Só que a gente tem o Sudeste como maior número de empresas e maior quantidade de assalariados, mas tem o Centro-Oeste como o salário médio mensal mais alto, com 3,5 salários mínimos. Essas disparidades, o que significam essas disparidades para a gente, Diego? A própria composição das empresas e outras organizações explica em grande parte essa diferença. Então, pegando o exemplo que você comentou da região Centro-Oeste, onde está, por exemplo, Distrito Federal, que ela tem uma concentração importante de pessoal ocupado assalariado da administração pública, que a gente sabe que tem um salário médio mais elevado. Então, essas diferenças de estrutura de organizações explica grande parte dessas mudanças. Bom, Diego, eu quero agradecer a sua presença aqui no Agenda Econômica para falar para a gente sobre esse trabalho das empresas brasileiras. Eu que agradeço, Antônio, a oportunidade de compartilhar mais esse trabalho que o IBGE realiza anualmente. Bom, e agradeço também a você, telespectador, a você, espectador da internet, que nos acompanhou até aqui. Esse programa já está nas redes sociais do Senado, da TV Senado, no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva em nosso canal. Até o próximo Agenda Econômica.